Em obras desde 2011, o Museu Judaico será reaberto neste domingo. Localizado na região central da capital paulista, o acervo da instituição conta com peças do Holocausto, documentos e relíquias reunidas a partir dos anos 1970. A instalação revisita a trajetória da cultura judaica e busca traçar um paralelo com a atualidade. Tudo tão novo, iluminado, que um desavisado corre o risco de não perceber que aqui funcionava a Sinagoga Betel de 1928, patrimônio histórico da cidade em plena Bela Vista. Restaurada, ganhou tinta, cores e um acervo gigante, com mais de 2.000 objetos, 1 milhão de páginas de documentos, 20 mil livros. É o maior arquivo judaico do país e apresenta ao público raridades como essa, uma Torá, livro sagrado dos judeus, que pertenceu a Dom Pedro II. E depois de quase 10 anos de reforma, a partir do próximo domingo, o público vai poder conhecer pessoalmente esse tesouro. A gente teve uma série de desafios, desde a propriedade do terreno onde nós estamos agora, que foi doado pela prefeitura, e isso demorou vários anos. O museu repousa em cima de um rio, do rio Anhangabaú, e isso foi um desafio de construção mesmo do museu para suportar o peso do acervo, uma batalha muito grande. No fim disso tudo, quando estava quase tudo pronto, veio a pandemia que nos obrigou a fechar. Ao custo de mais de 30 milhões de reais de patrocinadores e diversos apoiadores, o Museu Judaico de São Paulo traz de forma leve e bem acessível explicações sobre costumes da cultura, como as festas, o calendário hebraico, que está no ano 5.781, e, claro, a presença da comunidade no Brasil desde os primórdios. Quem escolhe que parte do acervo é apresentada é Ruth Tarassante. Andar com ela por aqui é um privilégio. Cada objeto tem uma história incrível e ela sabe todas. Nessa área dedicada ao período da Segunda Guerra, Ruth tem a própria trajetória retratada. O brinquedo que trouxe quando chegou ao Brasil depois de passar por um campo de concentração na Itália. E o cobertor que o pai ganhou dos americanos para fazer a viagem até aqui. Porque senão você vê uma coisa velha que não tem importância nenhuma. Então, eu sempre que eu recebo algum objeto, a pessoa que me doa, eu conto a história do objeto. Aqui há peças preciosas como essa. O cartaz da Noite dos Cristais, quando nazistas quebraram as vitrines de lojas de judeus e colocaram avisos como esse para que ninguém comprasse deles. Segundo o museu, o cartaz é original e único no mundo. E esse sino também. Bom, melhor a Ruth contar. Eles tinham destruído uma sinagoga e jogaram tudo no meio da rua e no dia seguinte os judeus tiveram que varrer. E um desses judeus, ele pisou nesse sininho e ele foi ver o que era e ele viu que era o sino que fazia parte de uma Torá. Conhecer um espaço como esse é para todos, não é uma questão de religião, não. A história lembrada dificilmente é uma história repetida. E aqui fica o recado, não esquecer. Os judeus, com a sua história, as perseguições em tempos diferentes, o Holocausto, servem como ponte para os desafios de tantas outras comunidades. Isso sirva de exemplo para outras minorias perseguidas até hoje em dia. Porque hoje em dia tem muita gente discriminada no Brasil por ser negro, por ser transexual, por ser pobre, por ser nordestino. E a ideia é que as pessoas se mobilizem e se conscientizem desse problema da sociedade brasileira e saiam do museu, da exposição, inspirados a melhorar a sociedade. O diretor, assim como todos os voluntários que tornaram esse espaço uma realidade, tem aqui também parte da vida familiar. O Sérgio conseguiu resgatar a certidão de casamento da tia no Amazonas do início do século passado. O documento restaurado convida para uma história pouco conhecida, a dos judeus que chegaram ao norte do Brasil em busca do sonho da borracha, a partir de 1808. E vieram milhares e milhares e milhares de judeus do Marrocos que se embrenharam, não só em Belém, mas se embrenharam pela mata. E hoje você acha no interior da Amazônia, do Amapá, do Acre, do Pará, inúmeros restos de muitas comunidades, de sinagogas, registros de cemitérios judaicos em pequenas cidades. Do passado ao mais moderno, o Museu Judaico fala do futuro, de nós e de personalidades. Uma visita para ver a história do mundo, do Brasil e de São Paulo em um só passeio.
O Museu Judaico fica na rua Martinho Prado, 128, na Bela Vista, e permanecerá aberto de terça a domingo, das 10 da manhã às 7 da noite, com contribuição sugerida de R$20. Aos sábados, em respeito ao Shabá, dia sagrado de descanso para os judeus, a entrada será gratuita.